Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animation. Geralmente sexta-feira é o dia de The God of High School aqui nesse canal, mas hoje nós teremos um vídeo e não será de review de capítulo. Se você estava preso em Bangu 1 ou no extinto Carandiru e por isso não está sabendo, relaxa que eu te conto. O autor decidiu pausar a obra até o final de setembro para ele descansar e preparar o último arco de The God of High School. Sim, a luta contra o Mugen vai ser o final da obra e como é o grande finale, o autor quer preparar tudo com calma e deixar bem zica a parada. Por isso temos pouco mais de um mês aí até a obra voltar e com isso eu vou trazer alguns conteúdos que faz bastante tempo que eu tô querendo. O primeiro deles é o vídeo de onde falaremos sobre os 9 reis que lutaram ao lado do Mori na Primeira Guerra Celestial. A identidade deles não foi revelada até hoje, mas nós iremos especular quem é quem. Mas antes de começar aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro que isso tudo me ajuda muito e caso queira contribuir mais, faz aquele pix marotinho, a chave tá aí na descrição. E agora sim, dados os recados, vamos logo pro vídeo. Bom, os 9 reis do Reino dos Sábios são os reis que governam cada um uma parte separada do país antigo. Esse grupo foi formado quase como uma irmandade entre os 9 reis que governaram o Reino dos Sábios. Isso foi há bastante tempo atrás. E agora que sabemos um pouco do passado do Mori, dá pra gente localizar certinho no tempo quando que foi essa guerra aí. Os reis e seus exércitos entraram numa guerra contra o Reino Celestial para ter independência e liberdade. Essa foi classificada como a primeira grande guerra celestial. Os demônios lutaram contra os deuses, o problema é que eles foram derrotados e o mais forte entre eles, que era o Rei Macaco, foi capturado e levado para aquela prisão muito doida lá, cheia de correntes e tudo mais. Esse é mais ou menos um panorama geral dos 9 reis que lutaram ao lado do Mori. Porém, o nosso querido autor, que adora desperdiçar conteúdo sobre The God of High School, nunca revelou a identidade de todos eles, né? Então vamos começar falando do que nós já conhecemos e depois vamos especular quem são os restantes. O primeiro e maior de todos, os 9 reis, né, obviamente, é o Jin Mori, o famoso Rei Macaco. Aqui no país antigo o Mori é chamado de Rei Macaco mesmo, já pelo Subroot ele é o Macaco de Pedra e nessa forma humana atual é o Jin Mori. O maluco é cheio de identidades, mano. O cara deve ter uns 5 RG, uns 3 CPF, com certeza. Certeza que se o Jin Mori fosse brasileiro, ele seria um golpista piramideiro maldito, né, mano? Tirando o Mori, a primeira rei que nós vamos apresentar é a mais legal de todas, na minha humilde opinião, que é a Rei Yuma, a famosa Rei Boi. Ela era a mais próxima do Rei Macaco, os dois eram irmãos jurados. A primeira vez que ela aparece é lá no capítulo 131 por aí, mais ou menos. E, inclusive, é ela quem conta mais ou menos como foi a Primeira Guerra Celestial. A Rei Yuma é bizarra de alta, mano, e tem mais ou menos uns 2,5 metros de altura. Depois da batalha contra Lee Sun-jin no Arco do País Antigo, ela perdeu o seu corpo físico, mas se juntou ali ao Shariok do Baek Senshu, que inclusive é o seu marido agora. Uma curiosidade em relação a Rei Yuma é que depende da versão lida, ela pode ser interpretada como Rei Boi ou Rei Demônio do Touro, que originalmente no livro da Viagem ao Oeste é um homem e aqui em The God of High School ela tem a aparência de uma mulher. São pequenas alterações feitas pelo autor, então até aqui temos 2 dos 9 reis apresentados. O terceiro que nós conhecemos é um muito da hora, cara. O Garuda. Esse cara tem uma história muito louca. Ele fazia parte dos 9 reis durante a Guerra Celestial, porém o cara é muito malandrinho. Quando viu que o caldo tava azedando, ele traiu os reis e com a ajuda dele, o Michael derrotou a Rei Yuma e a partir dali os deuses consequentemente derrotaram os demônios. E eventualmente ele se tornou um deus como uma certa recompensa por esse servicinho sujo, tá ligado? E ele não era qualquer deus não, Garuda virou o líder do segundo reino celestial. A primeira vez que vimos ele é no arco do Ragnarok, quando o Ulthuer abre o portal do segundo reino celestial. Aí o Garuda vem brabo demais comendo um dragão, velho. Essa cena aqui é até meio macabra se for ver direito. E não confunda esses dragões com os dragões que fazem Yaoi. São bichos bem diferentes, mas ainda assim o Garuda era o terror deles. E ele, diferente da Rei Yuma, tem várias fases. Tem a primeira fase normal,
Depois ele meio que evolui para uma segunda forma, que é quase uma ave de rapina gigante com asas e cauda flamejante. E por último, a terceira e última fase, que é o modo Fênix. Aqui, meu amigo, o bagulho fica louco. O Garuda quase perde as suas características humanas e vira um full pássaro. Eu acho o Garuda um maldito de um arrombado. Acho muito, inclusive bem traidor ele, né? E no arco que o Mori conhece o Den, o Garuda tá incorporado naquele Fafnir, sei lá o que, qual é o nome daquele maluco lá, que é um outro arrombado também. Mas tirando isso, ele tem a aparência mais louca da obra, na minha opinião. Por muito tempo nós só conhecemos esses 3 reis aí. Só que recentemente, lá no capítulo 490, nós descobrimos o 4º rei. O autor decidiu revelar quem ele era, foi de uma forma bem sutil, mas conhecemos a identidade dele. E era ninguém menos que o Rei Dragão. E olhando nos fóruns da vida aí pela internet, eu descobri que o nome dele é Júnior. Diferente do que a gente acreditava, na Primeira Guerra Celestial, o Rei Dragão não quis participar dela. Ele permaneceu meio neutro, pois, diferente da Ryuma e do Mori, ele tinha uma ligação com o Reino Celestial diferente. Como sabemos, os dragões são responsáveis pela criação de armas absurdas, como a Yaoi, usando seus próprios ossos. Então é inteligente dizer que os dragões gostam de uma arminha, né? E o Júnior curtia bastante as armas usadas no Reino Celestial. Então pra que eu vou arrumar treta com os deuses e perder o acesso a essas armas, né? Porém, ele caiu do cavalo, pois mais tarde ele foi traído por um outro dragão e perdeu seu posto de rei. Esses são os 4 reis que nós conhecemos até agora. E como sabemos que tá entrando no arco final da obra, que é a luta do Jim Mori versus Park Mujin, eu duvido muito que o autor vai voltar nesse assunto para revelar os 5 reis que falta pra gente conhecer. Por isso que eu vou especular aqui quem que pode ser eles. E se você tem alguma teoria aí da identidade deles, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todo mundo. São, nossa mano, 1 milhão de possibilidades, então vamos dar uma viajada aqui. E mais uma vez eu fui nos confins da internet para tentar achar teorias de quem são os 5 reis que faltam. E o primeiro local que eu vi algumas possíveis informações sobre os reis foi na própria wiki de The God of High School. Lá nos comentários a galera tem quase certo mais 3 nomes de reis. O primeiro é o Lion Spirit King, que em português seria algo como Rei Espírito Leão ou Rei Espiritual Leão. O segundo nome é o Macaque Spirit King, que traduzido é Rei Espírito Macaca. E por último, o The Snub-Nosed Monkey Spirit King. E mano, esse nome aqui é bem osso de traduzir, mas poderia ser algo como Rei Espírito Macaco de Nariz Arrebitado. Que nome horroroso pra um rei, né mano? Imagina se chamar Rei Macaco de Nariz Arrebitado. Puta nome frescurento do caramba. Mas na wiki de The God of High School, são esses 3 nomes que a galera tá aí citando para completar os 3 reis que faltam. Eu obviamente continuei buscando mais informações e como sabemos The God of High School, assim como Dragon Ball, é muito inspirado no livro Jornada ao Oeste. Então tem uma grande chance de os reis de Go serem inspirados em personagens da jornada. Sim, é mais ou menos isso e tá bem correto. Eu busquei muita informação no livro da Jornada ao Oeste e o que a gente pode deduzir é que são infinitas possibilidades, mano. E eu vou dizer o porquê disso. Nos primeiros capítulos da obra, nós conhecemos o Sul Kong e outros 6 reis demônios. Então, na matemática básica aqui, no início do livro, temos 7 reis demônios. Em Gol são 9 reis. Então nessa teoria já estaria faltando 2 reis que não sabemos de onde o autor tirou. Por isso que eu falo que não dá pra cravar quem são os reis na versão escrita pelo autor de The God of High School. Mas voltando ao Jornada ao Oeste, os 7 reis demônios que ele apresenta são o Rei Demônio Sauriano, o Rei Demônio de Chifre Único, o Rei Demônio Rock, que pra quem não sabe é o Garuda. Digitem aí no Google aí, The Rock Demon King. Uma das primeiras imagens que vai ter é do Garuda de The God of High School. Ele seria o grande sábio que deixa o céu em desordem. Depois temos o Rei Espiritual Leão, o Rei Espiritual Macaca e o Rei Espiritual Macaco do Nariz Arrebitado. Esses últimos 3 aí são os que estavam na wiki de The God of High School. Então nessa pesquisa, se baseando nos reis demônios de Jornada ao Oeste, tem uma grande chance de estar certo, né? Pois aqui entre esses 7 temos o Garuda, que de fato está presente em The God of High School. Outro personagem da Jornada ao Oeste é o Bull Demon King, traduzindo, é o Rei do Boi,
que aí é uma adaptação para Rei-Uma de The God of High School também. E eu sei que eu falei e especulei vários nomes e não defini quem são os outros 5 reis. O problema é que não dá pra cravar, mano, pois o maldito autor de Go pode adaptar os personagens da jornada e não usar eles de forma literal, tá ligado? Mas antes de cravar quais nomes eu acredito que podem ser os 5 escolhidos, vou explorar mais alguns aqui que eu achei nessa pesquisa. Aí tem vários, mano, tem tipo 1 milhão. O Rei Demônio do Mundo Confuso é um outro rei de Jornada ao Oeste. O Demônio do Vento Negro, que tem a forma meio que de um urso de pele preta. O Grande Rei Vento Amarelo. Temos também o Boy Sage King, ou Rage Boy, que depende de onde você tá lendo, que é filho do Rei Boi. Ele também foi um irmão jurado de Sulkong. E tem mais alguns nomes que aparecem na jornada, mas eu não acho que seja relevante falar, pois, sei lá, tem 1 milhão deles e nem muitos deles se encaixam nos reis de The God of High School. Mas agora você deve estar aí todo oriçadinho na cadeira se perguntando: Mas Alan, quem são os 5 reis que lutaram com o Jim Mori? Me fala, por favor. Beleza, ô nerdola do caramba, eu vou citar 5 que eu acredito serem os mais prováveis, demorou? Então vamos pra lista aí, vou até colocar os nomes se eu lembrar aí. Além do Jim Mori, o Rei Macaco, a Rei-Uma, que é a Rei Boi, o Garuda, que é o Rei Demônio Rock, e o Júnior, que é o Rei Dragão, acredito que os outros são o Red Boy, que é o filho do Rei Boi, o Rei Espiritual Leão, o Rei Espiritual Macaco do Nariz Arrebitado, o Rei Espiritual Macaca e por último o Zubaiji. Esse eu deixei por último pois é um carinha que eu gostei e que pode se encaixar na imagem dos reis de The God of High School. O Zubaiji ou Zuoneng é um dos 3 ajudantes de Tang Sanzang, que em Go é a Xuanzang, e ele é um porco, mano. Pois é, assim como o dragão era o cavalo da Xuanzang, ela também tinha um outro ajudante que era um porco. E eu acho que esse carinha aqui, que também aparece um pouco na luta contra o Buda, é um dos 9 reis. Com isso eu encerro a minha lista. E é claro que aqui tudo é um chute, provavelmente nunca saberemos quem são os reis de fato, mas eu gostei bastante de fazer esse vídeo, pois eu descobri bastante coisa legal em que Go foi inspirado. Muito obrigado a todos aí pela presença, deixem aí nos comentários a lista de vocês e também quais outros canais vocês gostariam de ver vídeo de The God of High School aqui no canal. Até a obra voltar do hiato dá pra fazer bastante conteúdo legal e essa semana ainda vai ter mais um. E antes de sair deixa aí o like aí, maluco, se inscreve no canal, valeu, tamo junto, é nóis e falou!